Começando, um prazer enorme participar do evento. Muito obrigado pelo convite. Um prazer também integrar a CDF desde recente e trabalhar com vocês. Vamos aprendendo juntos. Me coube um tema controverso, interessante. Sempre um prazer falar sobre as diversas aplicações da estimulação cerebral profunda. E hoje nós vamos conversar sobre DBS em paralisia cerebral. Então, vocês desculpem os slides em inglês, eu tinha parte da aula já preparada, não tive tempo de traduzir. Um outline que a gente vai conversar, basicamente, aspectos históricos de DBS e cirurgia estereotáxica, para quem não é da área, talvez seja interessante. Alguma coisa sobre a técnica cirúrgica, né, e aplicação do DBS em distonia, e nós vamos entender por quê, e mais especificamente depois em paralisia cerebral, o que existe de evidência até o momento e perspectivas. Então, a neurocirurgia funcional, como a gente já vem conversando, na verdade, atua em diversas patologias do sistema nervoso, e a grande vantagem, talvez o grande interesse, seja a possibilidade de tratar essas doenças de maneira menos invasiva. Então, a área da neurocirurgia, que, diferente de outras áreas aí da neuro-oncologia, por exemplo, tem que fazer grandes acessos e ressecções, a gente consegue, com essas diversas técnicas, melhorar a condição de vida dos pacientes. Então, um pouco de história, na verdade, já existia uma aplicação no tratamento de movimentos e de patologias neuropsiquiátricas antes do advento dessas técnicas menos invasivas, por volta dos anos 40, desenvolveu-se, então, técnicas que melhoravam a precisão e transformar essa cirurgia, o acesso, menos agressivo para o paciente. Eu vou explicar nos slides seguintes do que se trata exatamente, né, a estereotaxia. Logo, que concomitante com o advento desse método, né, a gente já via a aplicação não só em doença neuropsiquiátrica, como foi a primeira intenção em se desenvolver, mas na aplicação no tratamento de distúrbios de movimento. E aqui, interessante, cirurgia talâmica e cirurgia do globo pálido, que nós vamos conversar hoje, já naquela época. Mais recente, no final dos anos 80, que foram utilizados pela primeira vez os sistemas de estimulação cerebral profunda, sistemas de marca-passo totalmente implantáveis. Então, aos moldes de um marca-passo cardíaco, existe o eletrodo, que é colocado, então, na região de interesse do cérebro, de acordo com a indicação e patologia. E esse eletrodo é conectado, então, a um marca-passo, um gerador, e esse gerador pode ser programado de acordo com a necessidade ambulatorialmente. Apesar dos mais de 30 anos de uso desse sistema, a gente não sabe exatamente, assim, não existe um consenso dos mecanismos de ação nas diversas doenças em que pode ser usado. Então, o que a gente sabe é que a estimulação pode ser excitatória ou inibitória, dependendo dos parâmetros de estimulação que se usa. E o efeito é, sem dúvida, local, na região de estimulação, mas também
nível de circuito envolvido, seja ele motor límbico, né? Então, não só local, mas nessa network toda que está envolvida com o alvo de estimulação. Então, quando a gente conversa sobre indicações ou possíveis indicações e targets, né, e alvos no cérebro, nas regiões profundas do cérebro, existe uma lista enorme de patologias em investigação que possam eventualmente ser tratadas, e dentre elas os distúrbios de movimento que Parkinson, tremor essencial e as distonias, que já são indicações mais consagradas. Então, aqui um resumo, uma reconstrução 3D de um cérebro humano. Aqui o eixo axial, né? O coronal e aqui o sagital, e uma seleção de alguns targets que são comumente utilizados, e em verde os que são utilizados para o tratamento de distúrbios de movimento. Então, região talâmica, o núcleo subtalâmico, o globo pálido interno nessa região. A estereotaxia, que eu comentei logo atrás, ela permite, por um sistema de coordenadas, determinar um ponto no espaço, ou seja, dentro do espaço intracraniano, para que se possa, com bastante precisão, colocar, seja um eletrodo, ou eventualmente fazer uma biópsia guiada por estereotaxia. E existem diversas maneiras, diversas técnicas que podem ser usadas para o planejamento e tal, mas no início lançava-se mão de diversos tipos de atlas. Hoje em dia, com imagens de melhor resolução, como à direita, a gente consegue individualizar áreas de interesse que eu comentei, e no caso do tratamento de distonia, por exemplo, que nós vamos falar um pouco mais, o globo pálido interno é uma região de bastante interesse, assim como eventualmente o núcleo subtalâmico. Então, esse é basicamente um setup intraoperatório para uma cirurgia de estimulação cerebral profunda, né, também chamado de DBS do inglês. Esse caso era um paciente adulto com doença de Parkinson. A cirurgia pode ser feita com o paciente acordado, né, com anestesia local, tal, para o conforto do paciente, e acordado para que, nesse caso, a gente possa fazer o teste intraoperatório e aí o controle intraoperatório com imagem para verificação da posição correta do eletrodo. Em paciente pediátrico, como é o caso de paralisia cerebral, grande parte das vezes, ou de outras formas de distonia que tem indicação, normalmente a gente faz cirurgia com paciente em anestesia geral. Adulto também com distonia, muitas vezes tem que fazer cirurgia com anestesia geral, simplesmente porque por conta do distúrbio de movimento, o paciente não consegue ficar por horas numa mesma posição, e a cirurgia acaba se tornando inviável. Então, a anestesia geral é perfeitamente possível, seguro e bastante eficiente, confortável para o paciente. Então, ultimamente a gente vem utilizando um braço robótico, inclusive, que substitui o arco de estereotaxia, e que também é muito preciso e agiliza bastante o procedimento. Quando a gente fala em cirurgia intracraniana, é sempre honesto falar sobre a segurança e complicações. A gente fez um estudo em conjunto, na época que eu e o Bernardo trabalhamos em Freiburg, avaliando segurança de cirurgia estereotáxica, a aplicação desse arco de estereotaxia em crianças, com um índice de complicação bastante pequeno. Acho que tivemos 5 casos de complicação referente à aplicação do frame. Então, se feito com cuidado, é bastante possível fazer, mesmo em crianças até abaixo de 5 ou 7 anos. O que mais preocupa quando a gente lida com implante, seja ortopédico ou neurocirúrgico, cardíaco, etc.,
é a questão de infecção, e isso é bastante importante no caso de pacientes pediátricos que têm uma tendência maior a ter infecção pelos dificuldades de cuidados com ferida, acaba coçando no lugar, etc. E aos mesmos moldes de válvulas, né, de hidrocefalia, também pode existir problema com extensão do eletrodo, e isso pode ser um problema no longo prazo. Mas, de maneira geral, cirurgia é bastante seguro, muito raro, muito raro acontecer qualquer tipo de sangramento ou maiores catástrofes. Agora, guiando para o tema paralisia cerebral, já foi falado bastante nas aulas todas. Na verdade, é um grupo bastante heterogêneo de doenças, que tem um início de sintomas precoce, e pode acontecer que esses sintomas sejam progressivos, mas a injúria normalmente, né, o dano cerebral é não progressivo. E as diversas apresentações, né, ela pode ser um componente mais espástico, mais cinético, né, distônico, atáxico ou uma apresentação mista. E o interessante dessa história é que o componente discinético, né, distônico, é a principal causa de apresentação de distonia adquirida em paciente pediátrico. Com um tratamento bastante clínico, né, bastante difícil, muitas vezes insatisfatório, e a estimulação cerebral profunda pode ser uma boa alternativa em casos selecionados. A gente já conversou sobre epidemiologia, vou pular esse slide, fazer um parêntese para falar um pouco de distonia dentro disso, para a gente entender aonde isso pode levar, né, a questão de DBS em paralisia cerebral. A distonia, assim como a espasticidade, é mais um sintoma do que uma doença em si, um sintoma de diversos grupos de doenças, né, de etiologias diferentes. Então, no caso de distonia, ela pode ter origem genética, idiopática, essas formas adquiridas, como a paralisia cerebral, e a apresentação clínica se dá por co-contração de músculos antagonistas, que levam a esse tipo de posição em torção, né, ou posturas fixas, e pode eventualmente levar a dor, assim como espasticidade, e pode acometer adulto, criança, como nesses casos de distonia generalizada, e nesse caso, à direita, uma criança com uma distonia genética das mais comuns. Para entender a questão de tratamento, diversos estudos mostram que a fisiopatologia das distonias primárias genéticas, né, assim, a fisiopatologia é diferente da fisiopatologia das distonias adquiridas. Isso tem uma implicação no resultado de tratamento cirúrgico, no caso do DBS. Além disso, um estudo bastante recente avaliando a implicação de mutações gênicas identificou que em até 66% de pacientes com paralisia cerebral sem um insulto perinatal hipoxisquêmico claro, havia algum tipo de mutação gênica que pudesse explicar a apresentação clínica. Então, nós temos bastante a aprender sobre a fisiopatologia para entender por que certos tipos de tratamento funcionam mais ou menos. Dentro disso, para as distonias generalizadas, principalmente as genéticas idiopáticas, já desde 99, 2000, os primeiros papers mostrando um impacto bastante surpreendente da estimulação cerebral profunda do globo pálido interno no tratamento desses pacientes, com melhora em escalas usadas de 80%, muitas vezes 90%. E isso levou, em 2003, a
aprovação pelo FDA do uso de DBS para distonia, normalmente genéticas, generalizadas, segmentares, né? E de lá para cá, a aplicação da estimulação cerebral profunda em distonia passou a não ser mais só nas genéticas, né, primárias, mas viu-se que a DBS poderia ter um efeito bastante benéfico em algumas outras formas, também formas adquiridas, como a induzida por neuroléptico, né? E em paralisia cerebral, potencialmente também pode haver sim indicação. Fechando parênteses sobre distonia e voltando para o tema de paralisia cerebral, qual é a representação de distonia relacionada à paralisia cerebral na população, assim, né? Então, esse estudo feito no King's, né, um grupo de referência para tratamento de distúrbio de movimento em pacientes pediátricos em Londres, de 315 pacientes referenciados para o tratamento de distonia para aquele serviço, 85% desses pacientes tinham formas de distonia adquiridas, né, não genéticas, então a maioria dos casos, e desses, 65% dos casos tinham relação com paralisia cerebral. Então, a incidência de distonia adquirida acaba sendo bastante grande, e um fato interessante aqui é que esses pacientes foram referenciados já numa fase mais, assim, de um problema instalado, né, pacientes mais graves, né. Então, existe uma tendência a gente encorajar o referenciamento dos pacientes mais precoce, e nós vamos ver por quê. Nessa revisão de literatura avaliando possíveis terapias para prevenir e tratar paralisia cerebral em paciente pediátrico, bastante recente, a gente nota que dentre as terapias consolidadas, né, como a isotomia dorsal seletiva, que o Dr. Bernardo vai falar daqui a pouco, baclofeno intratecal, etc., são consolidadas, aparece DBS como potencial método terapêutico, seja para melhora da função motora, do tônus muscular, mas e aqui também relacionado à melhora de dor nesses pacientes. Então, quando a gente olha a literatura, né, as revisões e trabalhos publicados até então, levando em consideração melhora nessa escala, que é a Burke-Van-Marsden, que é uma escala típica para avaliação de distonia, talvez não a melhor escala para a avaliação desses pacientes, a gente vê uma grande heterogeneidade de resposta à estimulação cerebral profunda nesses trabalhos, mas alguns trabalhos mostram ali melhora de até 50% na capacidade funcional, outros nem tanto. Tanto no subscore motor, quanto de incapacidade, de capacidade funcional. Olhando mais de perto esses trabalhos, então esse é um daqueles que foi avaliado no slide anterior, em que incluiu apenas pacientes adultos, e eles tinham sim uma melhora, aqui em média de 24%, usando essa escala, e melhora não só capacidade funcional, mas em dor, em estado mental e qualidade de vida. E esse estudo nessa mesma linha, com uma avaliação de 5 anos, também incluindo só pacientes adultos, mostrou uma melhora um pouco mais interessante, aí por volta de 50%, ao longo do tempo, e uma melhora relativamente estável.
e não só melhora a capacidade funcional e motora, mas aqueles ressaltaram melhora da capacidade de deglutição, de fala, o que não é muito frequente de ver nos outros estudos, e fatores preditivos assim, negativos para resultado, né, com a estimulação, eram espasticidade como sintoma predominante, ou uma distonia mais grave no pré-operatório. E aqui uma meta-análise mais recente, incluindo diversos trabalhos, 68 pacientes, adultos e crianças, né? E eles chegam à conclusão parecida, usando aquela mesma escala, a BMF, eles viram por volta de 24% de melhora em um ano, e os fatores de pior prognóstico eram a gravidade de distonia pré-operatória, deformidades fixas e espasticidade como principal sintoma. Esse é um trabalho que saiu esse ano desse mesmo grupo onde eu trabalhei. A gente, na verdade, o objetivo principal era avaliar a questão da acurácia usando a cirurgia óptica assistida de simulação cerebral profunda em pacientes pediátricos. Mas foram incluídos 12 pacientes com paralisia cerebral, nesse corte bastante heterogêneo, então cerca de 30%. E aqui, ao invés de usar só a Burke van Marsden, a gente usou também o que é rotina no serviço, outras escalas de avaliação pré-operatória que podem ser mais interessantes para ter uma avaliação de capacidade funcional pré e pós um pouco mais acurada, além de escalas para avaliação de dor. E o que a gente viu é que realmente as distonias genéticas, né, idiopáticas, elas respondem melhor à estimulação cerebral, que é o que já se sabia, tanto usando as escalas tradicionais como essas outras. E outros dados interessantes foram que a proporção de vida vivida com sintomas de distonia era inversamente proporcional, ou foi, né, inversamente proporcional a melhor outcome, assim como a cirurgia em idade mais avançada. E apesar de algumas vezes, principalmente em distonias adquiridas, né, como relacionada à paralisia cerebral, a BFM não identificar melhora significativa, usando essas outras escalas, como a canadense, a Melbourne, a gente conseguiu identificar melhor aqui na vida diária do paciente e da família, eram sim significativas. Esse estudo achei interessante de trazer para fomentar a discussão depois, avalia de uma maneira retrospectiva melhora de capacidade funcional de pacientes com paralisia cerebral mais grave, seja com tratamento com bomba de baclofeno intratecal ou com estimulação cerebral profunda. Ocorre que, eles chegam à conclusão de que a bomba de baclofeno intratecal teria um outcome melhor com relação ao movimento e satisfação do paciente quando ele mesmo avaliou o desempenho pré e pós. Ocorre que, quando a gente analisa pacientes incluídos, a seleção provavelmente não foi muito adequada. A gente vê que mais de 60% dos pacientes submetidos à estimulação cerebral profunda, eles tinham como principal sintoma a espasticidade, não distonia, ou formas mistas. Então, provável que, por uma falha de seleção, nesse caso, a bomba teve um melhor resultado.
Mas para deixar claro que não são terapias concorrentes, mas que a indicação, na verdade, é diferente. E aqui, dois trabalhos interessantes nessa linha, avaliando também a questão de baclofen intratecal ou DBS, que são duas terapias né, cirúrgicas para distonia e espasticidade. Nesses pacientes, eles usaram, analisaram pacientes que já haviam sido selecionados ou para DBS ou para baclofen intratecal. Normalmente, para baclofen intratecal, são pacientes que têm como componente mais importante espasticidade, e para DBS, pacientes que têm como componente mais importante distonia. Usando o método de ressonância magnética, foi possível observar que o nível de comprometimento de substância branca em pacientes com componente de distonia mais importante era menor do que o nível de comprometimento de substância branca em pacientes com espasticidade mais acentuada. Então, o exame de imagem tentando ajudar na triagem de que paciente poderia se beneficiar com qual método. E aqui, nessa mesma linha, estudos de neurofisiologia pré-operatória, analisando o potencial evocado motor e sensitivo, também indicaram, tiveram correlação com prognóstico né, de melhora após a estimulação cerebral profunda. Então, acaba sendo, no serviço onde trabalhei, quase uma nota de corte se o paciente tem ou não indicação para DBS, feito de rotina os estudos de neurofisiológicos. Então, basicamente, um resumo do que se sabe é que a estimulação cerebral profunda em pacientes, né, em casos selecionados, pode sim melhorar a capacidade funcional. Imagem e estudo neurofisiológico pré-operatório são importantes nessa avaliação pré-op, assim como a avaliação clínica, etc. E a escala tradicional, né, a BFM, provavelmente não é o melhor método de avaliar outcome. Por isso que a gente vê nesses vários papers melhora não tão importante, de 20%, 25% na maioria deles. Mas que quando a gente vai olhar mais de perto o real impacto, o tratamento pode sim fazer diferença na vida de paciente e cuidadores. E com relação a fatores preditivos de mau prognóstico, deformidades fixas, espasticidade mais acentuada e a gravidade da distonia são os mais marcantes que a gente tem que ficar atento. Então, com relação à seleção de paciente, potenciais candidatos à estimulação cerebral profunda, avaliação clínica, né, avaliação radiológica, se possível, com esse tipo de método que eu descrevi, que apesar de investigacional, pode trazer alguma informação relevante. Atentar para o fenótipo de apresentação daquele paciente. Então, pacientes com distonia mais proeminente podem se beneficiar mais do que pacientes com espasticidade mais proeminente. A avaliação neurofisiológica pré-operatória é fundamental, ajuda na triagem e também no aconselhamento com relação ao prognóstico. Importante sempre em cirurgia, neurocirurgia em geral, né, principalmente em funcional nesses casos tão complexos, determinar com o paciente sempre que possível, ou com família cuidadores, objetivos a serem alcançados com a cirurgia, né? O paciente não pode, nem a família, achar que a cirurgia é curativa, não é. Então, determinar, e essa importância, por exemplo, da escala canadense, que é otimizada para cada caso, né? Obviamente, como o doutor Ali já tinha comentado, o acesso da família a serviço né, terciário,
para avaliação, follow-up, é super importante, porque a gente acaba casando com essa família, com esses pacientes, para fazer um segmento mais de perto. E óbvio que eles precisam também de acesso à neuroreabilitação pré, pós, né, bastante intensiva. A cirurgia não é a solução para todos os problemas, mais um adjuvante nessa história toda. Aqui, então, para terminar, o que a gente espera desses próximos anos, talvez é que a gente consiga ter marcadores mais palpáveis, mais confiáveis, que ajudem a determinar pacientes elegíveis para a cirurgia de uma maneira mais acurada, entender os diferentes mecanismos fisiopatológicos dessas diversas etiologias que levam à distonia, né, dentro de paralisia cerebral e etc. Definiu um timing para a cirurgia. Muitos dos trabalhos a gente viu ali, pacientes já adultos, mas a gente sabe que isso pode ter relevância nos efeitos da estimulação com relação à neuroplasticidade, melhora de capacidade funcional mais precoce e evitar instalação de deformidades, por exemplo. Então, por isso, um encaminhamento mais precoce, objetivando, quando tiver indicação, fazer o tratamento num tempo antes de 70%, 75% de vida vivida com doença, é o que seria o ideal. E outro aspecto a parte a ser discutido é a cobertura por seguros médicos, porque, como eu disse, DBS para a distonia até então, a indicação principal, né, formal, para as distonias idiopáticas genéticas e não necessariamente para as adquiridas. Isso tem que ser discutido. Então, acho que era isso que eu queria resumir sobre o assunto. Fico aberto para perguntas. Obrigado.